Nesta última aula do módulo 1, você terá a possibilidade de aprofundar os seus estudos sobre a área de social media a partir do estudo interpretativo de alguns dos principais termos referentes a essa área de atuação. Dessa forma, listei os principais verbetes mais utilizados entre aqueles que atuam com mídias sociais para que você possa se inteirar ainda mais sobre o assunto. Vamos lá? Um dos vocábulos mais usados entre os profissionais que trabalham com publicidade e propaganda, seja online ou impressa, é o briefing, um substantivo masculino que vem do inglês e que expressa um conjunto de informações, instruções e dados necessários para que uma tarefa seja executada. Dentro de uma agência de publicidade, por exemplo, é comum vermos a área de atendimento responsável pelo contato com os clientes. Assim, quando um determinado cliente pede algum tipo de serviço, os atendimentos são responsáveis por coletar todas as informações possíveis para que os criativos, os redatores, os social medias, enfim, os responsáveis pela execução do projeto, possam de fato desenvolvê-lo. Vale lembrar, no entanto, que a tarefa de brifar não é restrita apenas aos atendimentos, visto que essa ação faz parte da rotina de todos os profissionais da equipe. Mas se você está se perguntando como um briefing é feito, saiba que não existe uma fórmula pronta. No entanto, é crucial descrever detalhadamente aquilo que o cliente idealizou, até porque isso evitará muitas refações, isto é, correções no futuro. Bom, como o nosso foco é produção de conteúdo, vamos pegar como exemplo a criação de uma série de textos para um blog de um cliente que trabalha com o segmento fitness e é dono de uma academia. Se você vai receber essa tarefa de um atendimento, ou então vai descrevê-la para você mesmo, pois pretende atuar como freela, saiba que é muito importante detalhar o máximo possível. Assim, imagine o seguinte briefing: criar textos com no mínimo 500 e no máximo 1.500 palavras, direcionados para quem está começando a treinar e conhecer o universo fitness, citando produtos, receitas, dietas e exercícios específicos para perda de peso e ganho de massa magra, e citando profissionais e especialistas da área. Bom, com essa descrição, já dá para ter uma ideia do que o cliente deseja, certo? Por fim, vale lembrar então que quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. Logo, um briefing conciso e objetivo é até mais útil do que uma descrição enorme, mas cheia de detalhes irrelevantes. Bom, vamos então para o próximo vocábulo: deadline. Esse termo também vem do inglês e você verá que boa parte do vocabulário aqui representado tem essa influência. Esse termo é muito usado em vários outros segmentos, como no jornalismo, no design e até na educação. Pois bem, deadline, também conhecido apenas como DL, expressa o prazo para entrega ou conclusão de determinada tarefa, projeto ou serviço. Esse vocábulo anda lado a lado com o briefing, pois nenhuma tarefa será solicitada a você sem que haja um prazo pré-determinado. Geralmente, quem estipula o deadline de um projeto é quem o solicita. No entanto, nem sempre quem pede uma tarefa tem noção absoluta do tempo que ela levará para ser executada. Afinal, não dá para estabelecer que a dupla criatividade e inspiração produzirão algo brilhante dentro de X horas, certo? Dessa forma, é fundamental dialogar e estabelecer um deadline razoável para ambos os lados. Uma dica de ouro que eu sempre utilizo nas minhas tarefas é trabalhar com a ideia de um deadline ideal e um real. Assim, por exemplo, naquele briefing que você viu anteriormente, o deadline ideal para o cliente seria produzir 4 textos por dia. No entanto, como você possui vários outros clientes, não dá para se dedicar apenas a um deles e deixar o restante na mão. Logo, um bom exemplo de prazo real seriam 4 textos em 5 dias úteis, até porque, além da produção textual, você precisa considerar o tempo de pesquisa e estudo. Portanto, tirando um dia para pesquisar as referências e produzindo um texto pelos próximos dias, você terá um trabalho bem feito e não prejudicará a sua rotina. Muito bem, mas é claro que essa sugestão é hipotética, pois você precisa calculá-la de acordo com a sua rotina atual de trabalho. No entanto, lembre-se de que o segredo é se organizar de maneira que você sempre consiga cumprir seus prazos com tranquilidade e entregar um trabalho de qualidade, ok? Bom, continuando o nosso estudo pelo dicionário da social media, o termo job é outra figurinha carimbada nesse meio. Mesmo que você esteja começando agora a se inteirar sobre esse segmento, com certeza já ouviu ou leu essa palavra em algum lugar, certo? Também vinda do inglês, sua tradução significa trabalho. No entanto, dentro do universo que estamos estudando,
Esse termo não se restringe apenas ao vínculo empregatício ou ao ato de trabalhar, mas sim ao trabalho em si. Dessa forma, um job pode ser uma tarefa a ser cumprida. Por exemplo, se mantivermos a hipótese criada no começo desta aula, o social media que receber o briefing que criamos terá um job de conteúdo com foco em produção de textos para blog. Muito bem. E por falar em produção de conteúdos, o próximo termo do nosso dicionário é essencial para quem trabalha com textos para mídias digitais. CTA, o famoso Call to Action, que numa tradução literal significa chamada para ação. Bom, essa expressão é super importante na produção de conteúdo, pois é capaz de persuadir o cliente e levá-lo a executar determinada ação. Assim, esse tipo de comando pode ser apresentado de diversas maneiras, como em botões, links, banners e, obviamente, através do próprio texto. Geralmente, esse tipo de ação é feita com o uso de termos no imperativo, principalmente verbos que dão um toque de ordem, como curta nossa página, deixe sua opinião nos comentários, clique aqui ou baixe este e-book. Dica: dominar a arte de criar um bom CTA é essencial para alcançar os objetivos de conversão do seu cliente. E uma maneira eficaz de conseguir isso é usar uma chamada para ação acompanhada de algum benefício. Afinal, você precisa convencer o usuário a executar o que você deseja. Assim sendo, vamos imaginar a seguinte situação. Seu cliente trabalha com cursos de coaching empresarial e precisa captar possíveis interessados no segmento para desenvolver um curso online. Como sugestão para alcançar esse objetivo, você pensou em criar uma chamada para que os usuários se cadastrem no site do seu cliente, informando o e-mail, pois a comunicação será iniciada através deste canal. Assim sendo, você pode utilizar chamadas como cadastre-se e descubra como alavancar os seus negócios, ou cadastre-se e receba dicas do melhor coaching empresarial da atualidade. Ou quem sabe até, o sucesso da sua empresa está apenas a um clique. Cadastre-se. Enfim, a ideia é ser criativo e persuasivo para que o lead seja convertido em cliente. Opa, mais um termo para o nosso glossário. A palavra lead também vem do inglês e pode ser traduzida como verbo conduzir, o que faz muito sentido para sua aplicação dentro da publicidade e propaganda. Afinal, um lead nada mais é do que uma pessoa que deixou suas informações em um formulário de contato, demonstrando interesse em determinada empresa, serviço ou produto. Ou seja, o lead é considerado um cliente em potencial, mas para que de fato ele o seja, é necessário conduzi-lo para essa ação. Como? Alcançando e conquistando. E para alcançar um público que realmente está interessado nos serviços e produtos dos seus clientes, é necessário anunciar. E é aí que entra o famoso Ads, como você verá a seguir. Quem nunca ouviu a expressão Facebook ou Instagram Ads? Muito bem, AdWords ou apenas Ads são anúncios patrocinados, isto é, que receberam investimentos financeiros para alcançarem um grande número de pessoas. Atualmente, diversas plataformas digitais utilizam essa ferramenta, pois através dela é possível criar diversos tipos de conteúdos para anunciar produtos e serviços de maneira otimizada, isto é, direcionando-os para públicos cada vez mais segmentados. Assim, por exemplo, se você trabalha produzindo conteúdos para o Facebook de uma empresa que oferece festas de casamento, é possível criar um post, promovê-lo, isto é, investir um determinado valor para que ele alcance um público interessado nesse tipo de serviço. O mais incrível dessa ação é que você consegue testar diversas possibilidades, como, por exemplo, segmentar o seu anúncio para que ele apareça exclusivamente para pessoas cujo status de relacionamento dentro do Facebook seja em um noivado. Muito bacana, né? Bem, como você viu no vocábulo anterior, a expressão segmentação faz referência à ação de dividir em segmentos. Assim, dentro da área que estamos estudando, a segmentação de um conteúdo, anúncio ou ação consiste na criação de uma base de contatos ou perfis organizada por critérios pré-definidos, como faixa etária, profissão, localização, status de relacionamento, escolaridade e muito mais. Saber segmentar, portanto, é crucial para suas estratégias de marketing digital, inclusive na produção de conteúdo. Afinal, é importantíssimo saber com quem você está dialogando. Outro termo recorrente, e que inclusive já citamos aqui, é a conversão, isto é, quando um cliente realiza a ação planejada pela empresa. Como exemplos de conversão,
Podemos citar o preenchimento de um formulário, a realização de uma compra, o ato de curtir uma página, seguir um perfil ou comentar um conteúdo. Assim, a taxa de conversão pode ser medida inicialmente com base na definição dos objetivos propostos e depois na ação em si. Dessa forma, se uma determinada empresa deseja que os usuários preencham um cadastro para fazer um orçamento, a eficiência da conversão pode ser medida pela divisão entre o total de pessoas alcançadas e o número de cadastros feitos. Para fechar, então, vale ressaltar que os objetivos de conversão precisam andar lado a lado com os CTAs, afinal, eles são importantes elementos para levar os usuários a executarem determinada ação. Muito bem. O próximo vocábulo do nosso dicionário é o termo case, palavra americana cuja tradução literal significa caso, um termo que não é exclusivo do marketing digital, pois também faz parte das áreas de relações públicas e propaganda impressa. Pois bem, os cases nada mais são do que descrições de um determinado trabalho realizado durante ou após a sua execução. Assim sendo, essa análise inclui pontos positivos, ações feitas, resultados atingidos e a avaliação da eficácia das operações, assim como também propõe modificações e melhorias para repetir o projeto ou então reestruturá-lo. Já ouviu a expressão case de sucesso? Então, ela pode fazer referência a diversas coisas, como a trajetória de uma empresa que começou do nada e hoje é referência no seu segmento, ou um projeto, campanha, curso que deu muito certo e inclusive pode ser replicado. Ao longo das nossas aulas, veremos alguns cases de sucesso dentro do marketing digital, mas por hora posso citar uma campanha que se tornou um fenômeno na construção de uma marca e que, sem dúvidas, você irá reconhecer apenas com uma frase. Pergunta lá no posto Ipiranga. Lembrou? Pois bem, os postos Ipiranga criaram uma identificação muito grande com o consumidor ao humanizar suas campanhas e focar na ideia de que seus estabelecimentos são um lugar completo, esperando por você. Afinal, por lá há lojas de conveniência, caixas eletrônicos, produtos automotivos e de uso pessoal e uma infinidade de itens que torna o posto Ipiranga um espaço completo e para todas as necessidades. Se você tiver interesse, vale a pena dar uma pesquisada nessa campanha e ver como ela foi desenvolvida pela Talent Marcel, uma conceituada agência localizada em São Paulo. Muito bem! Agora que você já está mais inteirado sobre os principais termos utilizados dentro da social media, vamos terminando esta aula por aqui e na próxima você aprenderá tudo sobre a importância de se aprofundar a respeito do segmento do seu cliente.